Moçada, boa tarde, boa tarde. Beleza. Moçada, sempre eu digo pro Fábio, como é bonito a gente estar aqui na frente e ver 7.000 pessoas em pleno domingo, com um único propósito, que é melhorar a sua vida, buscar exatamente o seu lugar ao sol, da forma mais correta e decente possível, que é através, fundamentalmente, da educação. Então eu sempre digo que eu um dia tive no lugar de vocês. Eu sou ex-aluno de escola pública, né? Eu não tinha esse projeto no meu tempo. Vocês estão tendo uma oportunidade de ouro. Eu sempre digo isso quando venham para cá, que vocês precisam aproveitar. O brasileiro, ele tem uma mania muito feia de só reclamar. A gente só reclama, pessoal. A gente só se lamenta, só se reclama. A gente reclama que não tem oportunidades, mas quando as oportunidades muitas vezes vêm, aqueles que estavam reclamando, eles não valorizam as oportunidades que estão tendo, né? Um projeto que vocês estão tendo de ouro na mão, coisa que no meu tempo nós não tínhamos. Muitos de vocês acabam não valorizando essa oportunidade e preferem continuar se fazendo de coitado lá na frente, dizendo que não tem oportunidade, que ninguém olha para você, que não existem projetos de inclusão social. Isso é um projeto de inclusão social. É importante que se diga isso. É preciso que vocês valorizem, e a valorização, acima de tudo, pessoal, é a presença, não a presença física apenas, mas a presença de alma, a presença de você estar aqui com o objetivo de aprender, com o objetivo de entrar na universidade, que é claro que é possível, né? A gente normalmente, quando não tem recursos, não estuda em escolas de tops da cidade, a gente acaba achando que nós não temos mais oportunidades. Mas sim, nós temos oportunidades. E eu estou aqui exatamente porque um dia eu estudei em escola pública e tive menos oportunidades que vocês estão tendo agora. Então valorizem essa oportunidade. Moçada, eu vou começar com vocês, já dizendo para vocês o seguinte: nós vamos começar um assunto, que é um assunto que sempre a prova do Enem vai abordar: fontes de energia. Não está nesse material de vocês agora, ele não vai estar aí. Todo o material que vai ser usado vai estar disponibilizado para vocês em PDF, certo? Eu vou comentar com vocês assuntos. Seria interessante que vocês fizessem algumas observações, anotações, certo? E esse material que eu vou iniciar agora com vocês, eles também vai estar disponibilizado para vocês no Facebook. É o que nós chamamos, pessoal, de efemérides. O que são efemérides? São datas que nesse ano 2019, ele fecha um calendário importante para quem elabora questões. Toda a parte de humanas, vocês encontram as chamadas efemérides em provas. Como é que elas são abordadas? De antemão, nenhuma universidade cobra data na prova, não é a data o importante. Mas é que esse ano, alguns acontecimentos comemoram uma data fechada, fazem aniversário. E quem vai elaborar a questão, muitas vezes, a gente pensa naquilo que está sendo discutido nesse momento e aproveita o gancho para a gente discutir em sala de aula. Se a proposta do Enem, certo, é discutir em sala de aula os aspectos globalizados, que aspectos esse ano são fundamentais? Eu diria para vocês, por exemplo, que esse ano nós temos o maior acontecimento da história, que é a transição, pessoal, para a nossa idade contemporânea. São 230 anos da Revolução Francesa, 1789. Momento fundamental em que o absolutismo francês ele está caindo. É o momento que nós temos, né, as ideias liberais, liberalismo político e econômico se sobrepondo ao viés absolutista na França. Está claro? Beleza? Então a Revolução Francesa, a queda do absolutismo, o governo de Robespierre,
a era do terror, a era napoleônica que se sucede após a Revolução Francesa, a Segunda Revolução Francesa de 1848, que vem a partir da Primavera dos Povos. Então, assim, se eu vou fazer vestibular, pessoal, eu não deixo de dar uma olhada com muita atenção no que representou a Revolução Francesa e todos os impactos que essa revolução ocasionou no mundo. Não nos esqueçamos que no Brasil, essa Revolução Francesa, ela será copiada, exatamente com a Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira também em 1789. O viés brasileiro de independência, está claro isso? O movimento de independência do Brasil. Aí você tem a região das Minas Gerais. Estou vivenciando já a decadência do ciclo da mineração no Brasil. Século XVIII, ciclo da mineração, certo? Então os ideais de igualdade, de liberdade e de fraternidade, preconizados por John Locke, por Montesquieu, certo? Eles também chegam ao Brasil, certo? A própria independência dos Estados Unidos da América também faz parte do contexto das consequências dos movimentos liberais europeus. Está claro isso? Beleza? O processo de independência do Brasil de 7 de setembro de 1822 é consequência também dos movimentos que estão na Europa acontecendo. O Congresso de Viena de 1815, a ideia da Santa Aliança, o contexto liberal, enfim. Uma outra data para a gente, essa não precisaria nem eu estar dizendo para vocês. Os 130 anos do 15 de novembro de 1889, quando o Marechal Deodoro da Fonseca proclama a nossa república. Nós teremos um golpe na monarquia brasileira e há 130 anos atrás é estabelecido no Brasil a sua república. Está claro, pessoal? Tranquilo? Então, assim, dá uma olhada no papel que a igreja, no papel dos militares, a própria questão que nós temos lá atrás, na Guerra do Paraguai, em 1870, findada, certo? A questão sobre a Constituição que nós teremos subsequentemente, a primeira Constituição Republicana de 1891, enfim, certo? Todo o contexto da proclamação da República é interessante para a gente relembrar nesse ano de 2019. Bom, aqui nós temos uma coisa bem Ceará, moçada, né? Aqui é uma coisa bem mais Ceará. São os 110 anos de criação do IOCS. Para quem não sabe, o IOCS é a Inspetoria de Obras contra a Seca, governo de Nilo Peçanha. O IOCS, ele 10 anos depois de criado, ele será chamado IFOX, Inspetoria Federal de Obras contra a Seca. Mas foi Getúlio Vargas, em 45, que deu o atual nome ao departamento, que é Departamento Nacional de Obras contra a Seca, 1945, o DENOX, cujo principal objetivo é, primeiro, combater a seca, né, que era uma política já antiga do governo Dom Pedro II, mas também de melhorar a situação do sertanejo de uma forma geral. Então, o primeiro açude do Brasil, construído com dinheiro público de grande porte, foi construído aqui no Ceará. Não à toa que o DENOX é sediado aqui no Ceará, lá na frente, na Duque de Caxias, depois da Imperador. Seria o açude do Cedro, construído no rio Sitiá, em Quixadá, certo? Foi o primeiro grande açude, cuja construção se inicia em 1884. Está claro isso? Professor, em que contexto uma questão dessa pode ser abordada? Eu estou falando de um momento em que os açudes cearenses estão entre 4% e 7%. Eu estou falando dos dois maiores açudes, tá? O açude do Castanhão, que tem 6,7 bilhões de metros cúbicos de água, o maior açude múltiplo uso da América Latina. E eu estou falando do açude do Oroz,
que tem em torno de 1,8, 1,9 bilhão de metros cúbicos de água. Esses dois grandes açudes, embora nós estejamos nesse momento sendo contemplados por muitas chuvas, são duas obras que ainda estão com seu volume morto, certo? Ou seja, a situação ainda do Ceará é preocupante, levando-se em consideração que o açude do Castanhão é um dos principais açudes que nós temos para o abastecimento do grande complexo Pacuti, Riachão e Gavião, que abastece a nossa região metropolitana de Fortaleza. Então, eu discuto Sertão, eu discuto lá atrás Raquel de Queiroz, enfim, pessoal, provas e vestibulares, é assim que você chega às questões. As pessoas acham que se adivinha questões. Não, a gente pensa naquele ano, o que é importante a gente dizer para o aluno. O que esse ano nós temos de, entre aspas, datas em torno de efemérides. Outra data importante, anote, centenário do Tratado de Versalhes. Centenário do Tratado de Versalhes. Professor, eu não lembro o que foi o Tratado de Versalhes. Tranquilo, você vai lembrar em casa. O Tratado de Versalhes, ele é assinado em 1919, é o tratado que vai definitivamente findar a Primeira Grande Guerra Mundial, certo? Nesse tratado, vocês têm algumas resoluções que são importantes, que vocês precisam entender. Dentre as resoluções importantes, diria para vocês, a fragmentação do Império Austro-Húngaro, aliado da Alemanha na Primeira Grande Guerra Mundial, a fragmentação do Império Turco-Otomano, no qual nós teremos inclusive a Inglaterra tomando para si a Palestina, a Transjordânia, Kuwait, Iraque, a França tomando o Líbano, a França tomando a Síria. Tratado de Versalhes, esse, 1919, que faz com que a Alemanha tenha todas as suas perdas coloniais. Tratado de Versalhes, que obrigará a Alemanha a pagar uma pesada indenização ao governo dos países da Tríplice Entente. Tríplice Entente, França, Inglaterra, Rússia, enfim, certo? Professor, o que mais? Então a Alemanha perde suas colônias, a Alemanha, ela paga indenizações. Nós teremos ali o Kaiser Guilherme renunciando na Alemanha, teremos a criação de uma República de Weimar na Alemanha, certo? A Alemanha estará acabada. O Tratado de Versalhes, 1919. Mas eu também tenho, em 1919, a criação da Liga das Nações. Professor, o que seria a Liga das Nações? Hoje a gente chama de quê, pessoal? Organização das Nações Unidas. A Liga das Nações, ela é dissolvida em fevereiro de 1945 na Conferência de Yalta, na Crimeia. E em outubro de 45 é recriada através do documento de São Francisco. A ONU é criada em outubro de 45. Mas o órgão que antecede a ONU é a Liga das Nações. 100 anos esse ano. Está claro isso? Diria mais para vocês, diria mais. Esse período entre guerras, de 1919 a 39, peraí, Fernandes, tu está me dizendo que a Segunda Grande Guerra Mundial começou em 39, é outra efeméride. Então, esse ano eu tenho o fim da primeira e o início da segunda. Se eu, Fernandes, vou elaborar uma questão de provas, eu falaria sobre esse período que a história chama de entre guerras. E o que de tão importante aconteceu nesse período de entreguerras? O que tanto se falou e se fala no Brasil recentemente? É que a crise na Europa, social, política e econômica, permitirá, nesse intervalo de 20 anos, no entreguerras, a ascensão do que a gente chama de nazifascismo. Anote isso, viu? Estou só lhe dando uma dica. Olhe que quando a prova da UES acontecer,
em junho e em julho, vocês vão ver questões sobre isso. Eu estou lhe dizendo que vocês vão ver questões sobre isso. Quem vai fazer prova da UES agora, se prepare. Certo? Então a ascensão do nazifascismo é nesse período entre guerras. Professor, o que mais que nós temos? Aqui é só mais um detalhe. O centenário de criação do IRA, certo? O IRA é o Exército Republicano Irlandês. O IRA, ele representa o braço armado na Irlanda. Esse braço armado é aquele braço que defende que a Irlanda do Norte, chamada de Ulster, a Irlanda do Norte, chamada de Ulster, ele se separe do Reino Unido e seja reunificado à Irlanda do Sul. Professor, e por que eles se separaram? Eles se separam por uma divergência religiosa. A Irlanda do Norte protestante, enquanto a Irlanda do Sul é católica. Lembremos que em 1972 nós tivemos o Domingo Sangrento. Vocês gostam de uma banda chamada U2 e eles têm uma música exatamente refletindo esse Domingo Sangrento. Professor, mas o Domingo Sangrento não foi na Rússia? Gente, ao longo da história nós temos muitos domingos que foram sangrentos. O da Rússia é o de 1905. É outra coisa. Tem a ver com o Czar Nicolau, tem a ver com sindicalismo, tem a ver com protestos em São Petersburgo. Estou falando do IRA da Irlanda. E aí nós teremos a separação com o reconhecimento britânico em 48, mas não nos interessa agora. Bom, esse é outro assunto que o Enem adora. E as provas esse ano também vão adorar. Estou falando de quem, Fernandes? Da maior crise estabelecida na história do capitalismo mundial. Eu estou me referindo aos 90 anos do crack na Bolsa de Valores de Nova York. Esse crack, ele gerou uma crise globalizada. Professor, vai atingir o Brasil? Olha só que coisa interessante. Eu posso interligar a crise do crack na Bolsa de Valores de Nova York à crise, pessoal, no Brasil. Professor, como assim a crise no Brasil? Café, gente. Qual era o principal produto de exportação no Brasil? Café. A República Café com leite. Mas o principal comprador de café do Brasil está em crise. Quem é o principal comprador de café do Brasil? Estados Unidos. Diante da crise americana, eles param de comprar café do Brasil. E aí eu tenho uma crise da oligarquia cafeeira. E quem assume o lugar dele? Vargas. Golpe de 1930, governo Getúlio Vargas. De coração, pessoal. Se tem dois períodos que qualquer vestibular cobra demais, é o governo Vargas, a era Vargas. Isso você, quando o professor de história for falar sobre Getúlio Vargas, meu amigo, você não vai nem piscar. A era Vargas é o conteúdo mais abordado em vestibulares. A era Vargas, ela rompe em 30, num golpe de 30, a República Café com Leite. E aí o que você vai também prestar muita atenção? Ao regime civil militar brasileiro, 1964. O que eu estou querendo te dizer com isso? É uma outra efeméride nesse ano, gente. Eu nem preciso te dizer que esse assunto está sendo cada vez mais aquecido no Brasil, diante das declarações que nós estamos a assistir. E eu não estou falando, pessoal, de questões políticas. Eu estou falando de discussões, revisionismos, enfim, sem entrar no mérito da questão. Eu só estou lhe dizendo que é uma efeméride o governo civil-militar de 64, esse ano também. Bom, quando eu falo de efeméride, eu estou falando de Trotsky. Professor, quem é esse cidadão? Leon Trotsky, parceiro de Joseph Stalin, parceiro de Vladimir Ulyanov, também conhecido como Lenin, certo? Em 24, quando Stalin assume o governo, Stalin vai perseguir a figura de Leon Trotsky. Leon Trotsky, perseguido, fugirá da União Soviética. Será assassinado na década de 30, certo? Mas vamos seguir. Só um detalhe, viu? Quando eu falo de Leon Trotsky e a questão de Joseph Stalin,
Professor, por que Stalin perseguiria Leon Trotsky? Porque Trotsky concorreu com Stalin para assumir exatamente em 1924, pós-morte de Lenin, o poder político na Rússia, na União Soviética, certo? Então, Stalin vai ver Trotsky como um rival e não mais como um parceiro. E eu queria só lhe dizer que o senhor Stalin, ele vai perseguir todos aqueles que politicamente fossem considerados por ele uma ameaça. É o que nós iremos chamar, se você quiser anotar, eu anotaria, política de expurgos, com X, é X, expurgos é X. O que é uma política de expurgos? Um amplo programa de perseguição política e centralização política feita por Joseph Stalin. Segundo relatos, mais ou menos 6 milhões de russos foram presos por Stalin. É o que a gente vai ter das grandes prisões da Sibéria, que historicamente vocês vão chamar de gulags, com G, gulags. Gulags são as grandes prisões. Na verdade, além de ter presos políticos, Stalin terá servos para o Estado. Gente, serão 6 milhões de pessoas que trabalharão para o Estado russo de graça. Daí a grande política de expurgos de Stalin. Trotsky começou a ser perseguido, não foi preso, vai fugir, enfim, certo? Bom, Constituição, Fernandes, é um assunto importante para mim que vou fazer prova de vestibular. Pessoal, cidadania é uma das grandes competências da prova do Enem. E o cidadão que é cidadão, ele precisa estar de olho na Constituição outorgada de 1824, numa Constituição promulgada de 1891, nessa Constituição de 34. Aqui de lado, e aí quando você for pesquisar, já está aí bem bonitinho para vocês, quais são os principais pontos e características da Constituição de 34. Mantém um caráter federativo no Brasil, certo? Tem uma tripartição de poderes, concepção de Montesquieu em sua obra O Espírito das Leis, uma divisão de poderes no executivo, legislativo e o judiciário, é básico. O voto passa a ser secreto. Fernandes, qual a importância do voto ser secreto? Lembremos que na política oligárquica, na Primeira República, também chamada de República Velha, nós tínhamos uma coisa no Brasil chamada de quê? Voto do cabresto. O voto do cabresto. Gente, o voto era aberto. O voto agora vai ser o quê? Secreto. Embora as meninas já tivessem o direito de voto em 32, 34 eu tenho constitucionalmente o direito de voto feminino. Professor, analfabeto pode votar na Constituição 34? Não. A universalização do voto somente mesmo em 1988, chamada de Constituição Cidadã, tá? Outro ponto fundamental é o ensino gratuito, certo? E o estabelecimento da justiça no trabalho no Brasil, certo? Isso é a Constituição de quando? 34. Vargas vai construir uma segunda Constituição, a de 37, que é chamada de Constituição do Estado Novo, que segundo alguns autores, ela tem uma inspiração fascista. Na Polônia, se chamava o governo fascista polonês de Estado Novo. Salazar, em Portugal, 33, Antônio Salazar, o fascista português, dizia que a partir do seu governo seria estabelecida uma ditadura fascista, aonde ele chama agora Portugal de Estado Novo. Então o Brasil também vai receber tal denominação de Estado Novo em 37. Haverá, portanto, em 37, o hipertrofiamento do executivo. Ué, mas o que é o hipertrofiamento do executivo? Eu estou falando de um governo, pessoal, ditatorial. Isso está claro para vocês? Sim. Isso em 37. Bom, aí você tem a Constituição de 46, você vai ter a Constituição de 67 e a de 88. Deixa eu te dar uma dica. Você vai pegar
em livros e até na internet uma tabela com todas as constituições do Brasil, e você vai pegar o resumo de cada constituição. Pessoal, obrigatoriamente aí você tem uma questão já de provas. Eu já estou lhe dizendo uma questão do Enem para você, certo? É a nossa competência que lhe dará sobre cidadania. Bom, 80 anos da Segunda Grande Guerra Mundial. Foi quando nós vimos o cidadão Adolfo Hitler invadindo a Polônia. E a partir daquela data, iria ser deflagrada a Segunda Grande Guerra Mundial. Bom, Fernandes, o que eu preciso entender sobre a guerra? Primeiro, a Segunda Guerra é uma continuação da Primeira. A gente sempre diz isso. A Segunda Guerra é, na prática, a continuação da Primeira Guerra. Por quê? Porque com o Tratado de Versalhes, de 1919, nós começamos a perceber, naquela ocasião, que a situação alemã socialmente era muito ruim. E que esse período entre guerras, nós teremos o fortalecimento do que a gente vai chamar de nazifascismo. O nazifascismo. Então, o nazismo na Alemanha, o fascismo italiano de Benito Mussolini, diria para vocês, o fascismo português de Antônio Salazar, e por que não falarmos sobre o fascismo espanhol, que também esse ano comemora a efeméride? Só se passar. Pronto. Isso aqui é um acordo entre Hitler e Stalin. É o acordo entre Vyacheslav Molotov, secretário de Estado russo, e Ribbentrop, secretário alemão. Era um pacto de não agressão. Pela charge, que eu acho a melhor charge sobre o processo, vocês veem os dois fazendo um acordo de paz, de não agressão, mas cada um deles tem um punhal em suas mãos. Isso quer dizer o quê? Que eles não têm entre si uma confiança mútua. Nem Stalin confia no Hitler, nem Hitler está confiando no Stalin. Ou seja, esse acordo de não agressão será o quê, pessoal? Frágil. Ele vai ser frágil. Bom, mas como a gente não está falando sobre isso, eu só preciso lhe dizer que esse acordo foi quebrado em junho de 1941, e aí a União Soviética entra na guerra contra a Alemanha. Dezembro, a vez americana, enfim, certo? Nós temos aí Franco na Espanha, que em 39 se consolida no poder. Pessoal, 39 também marca 80 anos da ditadura franquista na Espanha. Isso é importante, Fernandes? Sim. Quantas vezes vocês já não viram o quadro Guernica de Pablo Picasso sendo representado na prova? A Guerra Civil Espanhola começou em 36. Foram 3 anos de guerra civil. Está claro para vocês? Sim. Então, o que envolveu a guerra civil? Envolveu a chegada exatamente de Franco, fascista, no poder. Envolveu exatamente um período de terror de guerra civil, mas também, sobremaneiramente, o desenvolvimento da arte de Pablo Picasso. Contra Franco vai surgir um grupo lá na frente. Bom, professor, agora tu esticou a baladeira. O que tem a ver Ari Barroso com provas de Enem? Tudo, gente. Eu estou falando da essência da cultura brasileira, o samba. O samba, assim como a bossa nova, assim como o tropicalismo de 69. Opa! Tu está falando de 2 períodos, 2 processos de manifestações artísticas culturais que representam a essência do Brasil, que pode ser retratada na prova de linguagens, mas também na prova de história, gente. Como é que o samba pode ser abordado na prova de história? Hein? A apropriação do samba por Getúlio Vargas. Vargas vai financiar desfiles de escola de samba. Vargas, ele estará na pauta com Franklin Delano Roosevelt. Com Franklin Delano Roosevelt, a política da boa vizinhança. O Brasil vai exportar o seu samba. O samba fazia parte de Vargas na tentativa de se moldar a identidade cultural brasileira.
Na prova de ciências humanas, competência 1, que fala sobre o quê? Memória, cultura. Samba representa a memória e a cultura afro-brasileira. Então isso é importante para vocês que vão fazer provas, certo? Mas vamos seguir, vamos seguir. Bom, a criação do Departamento de Imprensa e Propaganda, governo Vargas, certo? O controle exatamente e a censura política no Brasil. Nós temos aqui 70 anos, pessoal, é outro assunto. Isso aqui merece uma aula só sobre isso, tá? Quando você fala sobre judeus e palestinos, que está em voga, né? Tivemos agora há pouco a reeleição de Benjamin Netanyahu, certo? Benjamin Netanyahu acaba de ser reeleito na região de Israel, o premier foi reeleito. O que representa o conflito judeus-palestinos? Aí tu vai buscar lá atrás, gente. Aí tu vai falar sobre diásporas, tu vai falar sobre o movimento sionista, tu vai ter que obrigatoriamente falar sobre a declaração de Balfour, sobre o acordo Sykes-Picot, tu vai falar sobre a partilha da ONU e as 4 grandes guerras, 48, 49, que é essa que acaba. Ano passado foram os 70 anos de criação do Estado de Israel. 14 de maio de 1948, Ben Gurion anuncia o Estado de Israel. E aí nós temos a primeira guerra entre judeus e palestinos, que terminou em 49, que é essa efeméride. Mas eu diria mais, 56, a segunda guerra, pelo controle do canal de Suez. Gamal Abdel Nasser, o egípcio, invade o canal deflagrando a segunda guerra. Em 67, a terceira, 6 dias. Israel ataca Síria, Jordânia e Egito. E a quarta em 73, Yom Kippur. 2 acordos de paz importantes. Camp David em 79 e o de Oslo, né? 79 nós tivemos Jimmy Carter, presidente americano, intermediando um acordo de paz entre Anwar Sadat e o Begin de Israel. E em 93, Bill Clinton vai fazer um acordo de pacificação envolvendo Yasser Arafat, certo? E Isaac Rabin de Israel. Ponto. E aí vocês têm as intifadas, mas vamos seguir para a gente correr. 70 anos também nós temos. Perdeu? Ana Deise do Nascimento, a sua carteira aqui do Academia NEM. Por favor, procura aqui o pessoal aqui na frente, por gentileza. 1949, divisão das Alemanhas. Professor, foi aí que o muro de Berlim foi erguido. Foi não, gente. O muro de Berlim só em 61, no governo de Nikita Khrushchev. Mas em 49, eu vou ter 2 Alemanhas. A República Federativa Alemã, capitalista, chamada de Alemanha Ocidental, e a República Democrática Alemã, comunista, aliada da União Soviética, chamada também de Alemanha Oriental. 70 anos da organização do Tratado do Atlântico Norte. Professor, que organização é essa? É uma organização militar criada pelos Estados Unidos para combater os comunistas. OTAN. Professor, ainda existe? Ainda existe, certo? Inclusive cada vez mais envolvida nas questões humanitárias, mas também na proteção dos países membros da OTAN. A OTAN tinha como grande inimiga em 49 a União Soviética. Vixe, professor, e a União Soviética vai criar então uma organização para combater a OTAN, chamada de quê? Pacto de Varsóvia. Nikita Khrushchev, 55, não nos interessa. Outro detalhe importante, pessoal, esse você precisa guardar com muito cuidado. Sabe por quê? Porque a China hoje, e terça-feira eu vi uma cena que muito me chamou a atenção na TV, eu acho que de todos vocês. Venezuela. Vocês têm dúvida que a Venezuela, a crise migratória da Venezuela, que já chega a 3,3 milhões de venezuelanos. Tu sabe o que significa 3,3 milhões de venezuelanos que fugiram do país?
representa 10% da população do país, que já deixou o país, gente. Só perde hoje para a Síria, Venezuela. E eu vi uma cena que me lembrou muito isso aqui. Que cena, Fernandes? Aqui todos vocês viram. Os carros blindados na Venezuela atropelando manifestantes no país. Vocês viram essa cena? Sim ou não? Sim. Olha que questão. Isso eu estou lhe dizendo porque eu elaborei essa questão. Eu peguei a foto dos carros na Venezuela atropelando os manifestantes e peguei uma cena marcante da China. China, 1989. Gente, que coincidência. Em maio de 1989, há 30 anos atrás, nós tivemos um massacre na Praça da Paz Celestial. A cena que todos vocês já devem ter visto, do tanque de guerra sendo parado por um jovem estudante na Praça da Paz Celestial. Vocês viram aquilo? Estima-se que 3.000 pessoas teriam perdido a vida naquele ato, né, na China. Então, que analogia eu faria, gente? Que analogia eu faria hoje? A Venezuela é de esquerda, sim ou não? Eles chamam de esquerda bolivariana. É o socialismo bolivarianista, sim ou não? A China também era socialista. Segundo, o que os manifestantes estavam pleiteando na rua? A democracia. Fernandes, a Venezuela pode ser caracterizada como um governo autocrata. Gente, alguns autores, é muito complicado falarmos numa história presente, mas muitos autores, e eu vou citar bibliografia, óbvio, certo? Como Morrem as Democracias, é um livro fantástico, que ele já fala sobre o bolivarianismo centralizador e ditatorial da Venezuela, certo? Professor, o que o senhor acha? Mas foi bom ou foi ruim? Gente, eu não estou aqui para achar nada, nem para discutir essas questões ideológicas. Nós estamos aqui para trabalhar o quê? A prova e como é que as provas podem ser abordadas. Sim, é como eu sempre costumo dizer, a minha opinião não vai cair na prova. Então vamos pensar no contexto do conteúdo apenas. Eu fiz essa leitura. Socialistas, luta pela democracia, alto índice de repressão e violência. Isso todo mundo assistiu. Em 1949, Mao Tse Tung, esse cidadão da foto, ele vai tomar o poder na China, derrotando as forças nacionalistas de Kai-shek, do chamado partido Kuomintang. Então os nacionalistas e os comunistas brigavam pelo poder, os nacionalistas perdem a guerra e os nacionalistas saem da China e vão se refugiar no que vocês chamam de Taiwan, certo? 60 anos da Revolução Cubana. Vejam como esse ano é um ano interessante para as provas vestibulares. Professor, Revolução Cubana, sim. Primeiro, de caráter nacionalista. Eles não eram comunistas declarados de início. A revolução se inicia com um movimento nacionalista. Ernesto Che Guevara, Fidel Castro, articulados com o movimento foquista, em que eles vão arregimentar um grupo de guerrilhas, vão gradativamente conquistando adeptos à ideologia revolucionária deles, até que no dia 1º de janeiro de 59, eles vão tomar o Palácio de la Moncada, e o então ditador Fulgêncio Batista fugirá de Cuba. E aí se sucede o governo de Kennedy com a invasão da Baía dos Porcos em 61, se sucederá a crise dos mísseis em 62. Por gentileza, relembrem esses fatos, tá? Só estou lhe dizendo que eu colocaria em provas, mas vamos seguir. Guerra do Vietnã é outro ponto fundamental. Vietnã do Norte e Vietnã do Sul entram em rota de colisão. Os americanos, com Kennedy, passam a apoiar o Vietnã do Sul, mas, porém, todavia, é o presidente Lyndon Johnson que enviará tropas americanas ao Vietnã. E aí tudo que se sucedeu à Guerra do Vietnã.
que vai de 59 a 75 oficialmente no mundo. Vamos seguir. Está no bojo da Guerra Fria. 60 anos do ETA. Professor, o que foi o ETA? Ano passado eles depuseram as armas e acabaram de vez o grupo. O ETA foi o braço armado separatista basco da Espanha. Esse grupo, além de ser um movimento étnico-nacionalista separatista, ele também era um grupo ideológico. Representam o leninismo marxismo. Lutaram contra a ditadura de Franco na Espanha. Está claro isso? Então ele é também um grupo leninista, marxista, que fazia oposição a Franco na Espanha. Avançando mais um, nós temos o Tratado da Antártida. Lá na frente eu vou discutir isso. A descoberta da Antártida e a colocação da Antártica como uma área internacionalizada, uma área que não deve ter nacionalidade, não pode ser explorada economicamente, apenas culturalmente. 55 anos do golpe civil-militar brasileiro, certo? Ou do governo civil-militar, como assim vocês preferirem, certo? 64, nós teremos Humberto de Alencar Castelo Branco assumindo o governo no Brasil. Lembremos a Constituição de 67. Lembremos o 13 de dezembro de 1969, certo? Aliás, desculpa, 13 de dezembro de 1968, e a chegada do ato institucional número 5, 13 de dezembro de 68, foi uma sexta-feira 13, literalmente, certo? E aí vem o cerceamento das individualidades e o estado de exceção, tá? Mas vamos seguir. Fernandes, o que mais que nós temos importante? O sequestro de Charles Embrink, que é outro ponto fundamental, né? O diplomata norte-americano que vai ser sequestrado, e aí você tem a Aliança Libertadora Nacional em Carlos Marighella se fortalecendo, o movimento MR8, enfim, certo? E aí é quando a gente tem a intensificação no Brasil do combate a esses movimentos de guerrilha. Vamos seguir. 40 anos da Revolução do Irã. Ayatollah Khomeini derruba o governo pró-Estados Unidos de Mohammad Reza Pahlavi e toma o poder no Irã. O Irã se torna um Estado fundamentalista. Professor, o que seria um Estado fundamentalista? É um Estado xiita cujos princípios éticos, sociais, políticos e culturais estão diretamente associados à religião islâmica xiita, certo? É quase como um Estado teocrático. Professor, o Enem não cobra isso não. Gabarito do ano retrasado, certo? Só para a gente entender. 40 anos da invasão soviética de Leonid Brezhnev e a doutrina Brezhnev ao Afeganistão. O Afeganistão está para os russos como o Vietnã esteve para os Estados Unidos, só para entendermos. O movimento também da Revolução de Daniel Ortega, a Revolução Sandinista da Nicarágua, cujas tendências eram de um esquerdismo nicaragüense, certo? Mas vamos seguir. Mais um. 40 anos que João Batista Figueiredo abriu no Brasil a lei da anistia, anistiando presos políticos, à exceção, evidentemente, daqueles que tenham cometido considerados crimes graves, como assassinatos, sequestros e assaltos a banco, certo? A lei da anistia e o pluripartidarismo. Lembremos, nós tínhamos quantos partidos políticos durante o regime civil-militar no Brasil? 2, a Arena e o MDB. Show de bola, tranquilo, vamos seguir. 35 anos, pessoal mais velho vai lembrar que o Colégio Eleitoral Brasileiro escolherá para a sucessão do regime civil-militar no Brasil o então Tancredo de Almeida Neves. A eleição foi indireta. Por que a eleição foi indireta, Fernandes?
porque a emenda Dante de Oliveira, que propunha a democratização e o voto direto, ela foi rejeitada pelo Congresso no Brasil, e aí a eleição foi indireta no Brasil. Tancredo Neves será eleito, mas não vai chegar a governar, porque vai morrer. E aí o seu vice, José Sarney, assume o Brasil no ano seguinte, em 85. Bom, mais os 30 anos do massacre na Praça da Paz Seixal, pode adiantar. São jovens em Pequim pedindo democracia a Deng Xiaoping, governante da China, pedindo que a China seguisse o modelo de Mikhail Gorbachev, que seria a adoção na Rússia de uma glasnost. Então os chineses queriam também a sua glasnost, a sua abertura política, mas o governo não aceitou, certo? Nós temos aqui 30 anos da queda do Muro de Berlim, gente. Isso é outro fato histórico, geográfico, importantíssimo para a gente. Fernandes, por que isso é muito importante? É o fim da bipolaridade mundial, gente. O Muro de Berlim, erguido em 61, foi o maior símbolo da bipolaridade. A queda dele representará a queda do leste europeu, a queda da cortina de ferro. A Polônia vai ter eleições com Lech Walesa ganhando, é o fim da esquerda na Polônia. Nicolau Ceausescu na Romênia será fuzilado, e aí nós teremos abertura na região. A Tchecoslováquia propõe separação, que vai ser pacifista, o movimento separatista entre República Tcheca e Eslováquia. Teremos a chegada de Slobodan Milosevic na antiga Iugoslávia e a fragmentação da Iugoslávia. Teremos a reunificação das duas Alemanhas em 90. Gente, a própria União Soviética reconhece que já era. Em dezembro de 91, Mikhail Gorbachev dissolve a União Soviética, acabou a bipolaridade. Isso está claro para vocês? Então isso aqui é um símbolo na história mundial. Competência 1. Quem guardou um pedaço do muro tem um pedaço da história viva na sua casa. Os pedaços de muro de concreto. Certo? Vamos seguir. Bom, os americanos derrubam Noriega no Panamá. Noriega é acusado inclusive de correlação com os tráficos, de drogas. Nós temos aqui, subsequentemente, a eleição de Collor de Mello, em 1989. Fernandes, qual é a grande diferença entre essa eleição e a eleição de 84? Simples. A eleição de Collor foi a eleição direta. A eleição de Collor foi uma eleição direta. Isso quer dizer o quê? Que a população foi às ruas escolher diretamente o sucessor do presidente. Isso está claro? Então Collor, ele representa o primeiro presidente democraticamente eleito pós governo civil-militar brasileiro. Isso está claro para vocês? Sim. Mas eu também queria dizer que ele é o primeiro presidente neoliberal brasileiro. Ele inaugura a fase neoliberal. Mas vamos seguir. Bom, nós temos 20 anos da independência de Timor-Leste. São as mudanças naquela região da Indochina, certo? Aonde nós temos um dos países mais pobres do mundo. 20 anos do bombardeio de Kosovo. Professor, não me lembro de Kosovo não, pois fique lembrando, viu, pessoal? Foi quando o sérvio Slobodan Milosevic invadiu Kosovo, que apenas queria se separar, da Sérvia. E aí Slobodan Milosevic, ele fez atrocidades, um verdadeiro genocídio em Kosovo. Professor, a OTAN interviu nisso? Sim, pessoal, a OTAN vai intervir no conflito. Inclusive Slobodan Milosevic foi preso, foi entregue ao tribunal de Haia, na Holanda, e foi condenado à prisão perpétua por crimes contra a humanidade. Certo? Professor, então,
Kosovo está independente? Não. Kosovo não tem soberania. Questões políticas, Putin veta Kosovo como um país. 10 anos da crise europeia, que vocês chamam de PIGs. Professor, por que chamaríamos de PIGs essa crise? Porcos. A charge mostra bem isso. São os porcos. PIGs, pessoal, porque o economista chamaria Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha. PIGs, vem daqui, ó, PIGs, Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha. Os economistas chamarão esses países de países sujos. Por que sujos? Porque eles não cumpriram, certo? As metas fiscais estabelecidas em 2002, quando o euro foi criado. Quando o euro foi criado, o Banco Central Europeu de Frankfurt e o Conselho Europeu reuniu a galera e disse assim: moçada, eu queria que vocês controlassem os gastos públicos de vocês. Então, assim, as dívidas não devem ultrapassar 68% do PIB. Pois é, pessoal. A Grécia, em 2009, tinha uma dívida de mais de 170% do seu PIB. Professor, eu poderia dizer que eles fizeram uma pedalada fiscal? Meu filho, isso não foi uma pedalada, não, isso foi uma mobilete, certo? Ora, pedalada. Esses países tiveram, a Grécia teve 3 vezes os gastos que eram permitidos, gente. Eles burlaram o sistema. Está claro para vocês? Sim. Estão pedindo para eu passar só um pouquinho mais devagar os slides. Deixa eu só dizer uma coisa para vocês. Eu vou colocar todo esse material à disposição de vocês. Não se preocupe, todo esse material, do jeito que está aqui, vocês vão buscar depois na Academia Eminem. O que eu peço a vocês é só que vocês anotem esses pequenos detalhes, para quando você tiver de posse desse material, você saber o que você vai sugar dele para estudar. Entendeu? Vocês têm que entender o que é de fato tão importante para você ir só no foco ali buscar, que são os comentários que eu estou fazendo aqui bem rapidinho com vocês, certo? Vamos adiantar mais um. Pessoal, 5 anos da crise da Crimeia. Professor, que crise é essa? É a crise quando Viktor Yanukovych, presidente ucraniano, ele se recusa a entrar na União Europeia, e aí, na Ucrânia, nós teremos um movimento, certo, para a derrubada dele. Em 2014, nós tivemos a queda de Viktor Yanukovych. E aí a oposição assumiu o governo. A Rússia não gostou. Então a Rússia passou a estimular, dentro da Ucrânia, regiões, porque dentro da Ucrânia, região de Donetsk, região de Lugansk, a região da Crimeia, nós temos muitos russos etnicamente no leste ucraniano. Então o que o Vladimir Putin fez? Estimulou os russos a preconizarem uma instabilidade política dentro da Ucrânia, governo de Petro Poroshenko, certo? Para proclamar a separação das regiões. A primeira região que conseguiu, de fato, se separar da Ucrânia foi a Crimeia, uma área portuária importantíssima para a Rússia. Há 5 anos atrás, a Crimeia foi anexada pelos russos. Donetsk e Lugansk são territórios que ainda lutam por um movimento separatista contra o governo da Ucrânia. Aliás, a Ucrânia teve eleições agora, né? Há 15 dias, 20 dias atrás, aonde o pró-russo ganhou na Ucrânia. Enfim, certo? Adiantando mais um, só para a gente concluir, mais um, por favor. Petro Poroshenko, que era o da Ucrânia, vai decretar, volta mais um. Aí, ele decreta exatamente lei marcial na fronteira entre Rússia e Ucrânia. É fechamento de fronteira para impedir o apoio da Rússia
as áreas separatistas. Só quero te dizer que Petros Poroshenko já não é mais presidente, ele perdeu a reeleição. Adianta mais um. Aquela questão que na biologia vocês podem abordar e na sociologia, a questão da ética, na questão da clonagem humana ou na modificação genética humana. Aquele cidadão que disse ter feito a clonagem com uma mutação genética para que o bebê não tivesse AIDS. Então há uma discussão ética acerca desse assunto. Adianta mais um. Bolsonaro cita o triplo A. O que é o triplo A? Era uma tentativa de alguns ambientalistas de criar na América do Sul um grande corredor ecológico que seria uma área internacionalizada. O triplo A indica um território da Cordilheira dos Andes, Amazônia, até o Atlântico, aonde haveria uma colaboração ou uma cooperação internacional para preservacionismo da Amazônia. Enfim, certo? Adianta mais um. 2018, os protestos do colete amarelo na França. O que é o movimento dos coletes amarelos na França? Simples. Em outubro de 2018, o governo francês, ele elevou os impostos sobre o petróleo. Então ele elevou os impostos sobre o petróleo. E aí, pessoal, isso gerou uma série de protestos na França. E dentre a série de protestos na França, que além de protestar contra o aumento, eles começam a protestar sobre uma série de questões. Agora, por que os protestos desencadeados na França, em outubro, são chamados de protestos do colete amarelo? É simples. É que na França, todos os motoristas, obrigatoriamente, precisam andar com seus carros com um colete amarelo dentro. Por quê? Porque como na França o clima é frio, muitas vezes em determinadas estações do ano, em determinados momentos, nós temos uma névoa nas estradas, que dificulta a visibilidade. Então, muitas pessoas, muitas vezes, são obrigadas a deixar os seus carros diante desses problemas, porque furou o pneu, porque está no prego, enfim. Então, nesses momentos, obrigatoriamente, eles precisam estar com os coletes amarelos. Então, o que estava acontecendo? Os motoristas estavam estacionando seus carros durante o horário do almoço e final do expediente, 1 ou 2 horas depois do expediente, paravam os carros, tiravam os coletes e ficavam no meio da rua protestando. Entendeu? Protestando contra o quê? Contra os impostos, contra a queda da qualidade de vida, contra os problemas do governo francês. Então, como todos desciam dos seus carros para ir para as ruas protestarem e botavam o colete amarelo, fica conhecido como os protestos do colete amarelo da França. Está claro isso? Queria só para pedir mais uma coisa a vocês, a última, prometo. Moçada, coloca para mim o acidente de Brumadinho. Eu vou pedir ao Fábio, se for possível, eu queria trabalhar com vocês essas questões da mineração no Brasil. Queria trabalhar com vocês a mineração e as questões ambientais. Porque não sei se vocês lembram, mas em novembro de 2015, também em Minas Gerais, na época, 19 mortos, nós tivemos o acidente de Mariana. Vocês lembram disso? Pois é, 4 anos depois, nós temos um grande acidente de Brumadinho, com mais de 260 vítimas, certo? Então são detalhes que a gente precisa trabalhar em um outro momento. Pessoal, professor, crise comercial, crise da Venezuela, isso aí são questões que eu vou trabalhar lá na frente com vocês, certo? Eu terei uma aula só para a gente conversar sobre isso, sobre a crise da Rússia, o atual momento do Putin, a questão da China, a questão da Venezuela, a questão da Síria, a queda do ditador Omar al-Bashir, que caiu no Sudão, tá claro? Mas isso aí numa outra aula, num outro momento a gente conversa, beleza? Posso seguir? Posso seguir? Pessoal, esse material que a gente vai estar começando hoje,
mas eu já vou disponibilizar ele todo aí para vocês. É outro assunto legal, competência 6 de Enem, na geografia, que é sobre fontes de energia. O que são as fontes de energia? É todo e qualquer substância ou material que pode ser revertido na realização de um trabalho. O ser humano, através dos alimentos, ele consome alimentos, recarrega as pilhas, né? Adquire energia, e durante o trabalho que a gente realiza, a gente vai gastando as energias ao longo do dia, certo? Então, na natureza, a gente costuma dizer que nós temos aqui dois tipos de fontes de energia: as fontes primárias e as fontes secundárias. O que é uma fonte primária? A fonte primária, pessoal, é aquela fonte que eu extraio diretamente da natureza. Por exemplo, eu pego o petróleo, eu encontro o petróleo nas áreas sedimentares e eu vou atear fogo no petróleo. Eu posso usar o petróleo bruto para me aquecer durante o inverno, sim ou não? Sim. Então, o petróleo é uma fonte o quê, pessoal? Primária de energia. O carvão mineral, ele é uma fonte primária de energia. Eu uso o carvão mineral no setor siderúrgico. Do jeito que eu extraio ele lá, eu posso utilizá-lo numa siderurgia, por exemplo. Sim? Beleza? A água é uma fonte primária de energia. A força hidráulica, gente. Os primeiros grandes engenhos brasileiros, chamados de engenhos real no Brasil, o engenho real brasileiro era movido com a força hidráulica. Beleza? Tranquilo até aí? Bom, então são fontes primárias. O que são as chamadas fontes secundárias de energia? São fontes que são obtidas a partir do uso de uma primária. Por exemplo, essa energia que ilumina tudo aqui para vocês no ginásio, ela é gerada onde? Ela é gerada em Paulo Afonso, certo? A usina de Paulo Afonso. Ela é uma usina hidroelétrica. Ou seja, nós usamos a água para gerarmos energia elétrica. Então, a energia elétrica é uma energia secundária, produzida a partir de uma energia primária, que é a água. Até aí, ficou claro os conceitos? Sim. Fernando, eu posso usar outros tipos de energia? Sim, gente. A termoelétrica. Eu uso carvão, eu uso óleo vegetal, eu uso gás para produzir energia elétrica. São as usinas termoelétricas. Beleza? Eu posso usar urânio para gerar energia elétrica. Usinas termonucleares. E aí vai, certo? Mas vamos seguir. Quando a gente fala de fontes de energia, eu posso dizer para vocês que essas fontes primárias, elas podem ser renováveis ou não renováveis. As fontes primárias podem ser renováveis, mas também podem ser não renováveis. Bom, aí, pessoal, é fácil. Tudo que você pensar na hora da prova, que tem aluno que dá branco na hora, eu vou lhe ensinar um truquezinho. Toda vida que você está pensando numa substância, e você falar assim, em reservas, ela é obrigatoriamente não renovável. Toda matéria que você estiver trabalhando, que você fale para mim em reservas, é porque elas são esgotáveis. Elas não se renovarão. Reserva de petróleo, reserva de gás, reservas de urânio, reservas de ferro, reservas de bauxita, são recursos que não vão se renovar. Está claro para vocês? Sim. Então, o que é renovável? Vento, sol, a água, através do ciclo hidrológico. Perfeito? Tranquilo. Então, são fontes renováveis, são fontes inesgotáveis. Vamos acelerar. Aí está um quadro para vocês entenderem o Brasil. E deixa eu só lhe dizer de antemão uma coisa. Esse quadro, ele está falando sobre distribuição de energia em geral. Tá? Eu não estou falando nesse quadro em energia elétrica. Eu estou falando em energia geral no Brasil. Qual é a fonte de energia que mais o Brasil usa, gente? Petróleo. A fonte que mais o Brasil usa é petróleo, certo? O petróleo é uma fonte não renovável. Petróleo representa 39%
de tudo que é usado no Brasil, ele não é renovável. Petróleo é não renovável. Está claro? 59% da energia brasileira, ela não é renovável. Por isso que quando Dilma Rousseff, em novembro de 2015, assinou a COP21 de Paris, o governo brasileiro se comprometeu em produzir 45% mais energias renováveis. Fala, professor, 45% mais se eu tenho aqui 41% hoje não renovável, aliás, desculpa, renovável no Brasil, a Dilma falou que vai ampliar esse índice em mais 45%. É como se eu estivesse dando aí quase que a metade a mais. Vamos superar os 59% de energia renovável até 2030. E antes que você me pergunte, é possível um país como o Brasil fazer isso? Sim, é possível. Galera, esse país é o maior país tropical do mundo. O país de vocês é o quinto país do mundo em extensão territorial. 8.515.767,049 milhões de quilômetros quadrados. É o quinto maior país do mundo em extensão territorial. E é o maior país tropical do planeta. Nós temos uma grande incidência solar perpendicular ao Brasil. Isso quer dizer que nós temos um grande potencial solar. Digo mais, o estado de vocês é um estado abençoado, gente. O estado do Ceará, ele está entre 2 graus e 46 minutos, 7 graus e 52 minutos, latitude sul. O Ceará é um estado quase que na linha do Equador, gente. O Ceará tem mais de 2.000 horas ano de insolação perpendicular direta, segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica. E com vocês se abanando, eu nem precisaria dizer isso. O Ceará é o estado de maior potencial solar desse país. Não à toa que nós temos a maior empresa, a maior central de energia solar do Brasil, que está em Tauá, a MPX. E com vocês se abanando, diria mais. O Ceará, ele tem, segundo o Atlas também da Agência Nacional de Energia Elétrica, o maior potencial eólico desse país. Com vocês se abanando, gente, a autossuficiência está chegando, certo? Ou seja, o Ceará tem um litoral vasto de mais de 570 quilômetros, abastecido constantemente por ventos alísios de Nordeste. Olha que potencial nós temos. Professor, é só isso? Não. Brasil é um país grande também em água, rios de planalto, alto potencial hidroelétrico, é renovável e limpo. Está claro isso, gente? Sim. Olha que potenciais nós temos de no futuro tornarmos esse país um país autossuficiente em energia renovável, limpa, certo? Mas vamos seguir. Bom, em termos de energia elétrica, 64% de toda a energia brasileira hoje, ela é gerada onde? Em usinas hidrelétricas. Só um detalhe, esses dados, eles caíram de 70% para 64%. Por que eles caíram? Por que eles caíram? A crise do apagão, gente. A crise do apagão. Eu vou lhe dar mais uma dica, vou lhe dar outra dica. Prova de geografia. Quais são os 2 maiores problemas atuais da economia brasileira? Digam para mim, quais são os 2 maiores problemas hoje da economia do Brasil? A logística de transportes. Esse país está acabado. Nós temos um país acabado nos meios de transporte. 58% desse país, ele roda nas rodovias esburacadas. Isso eleva os custos logísticos do Brasil. Professor, qual é o problema disso? A competitividade dos produtos brasileiros está caindo, gente. Professor, o Enem não cobra isso não. Se eu estou lhe dizendo, é porque nós já vimos diretamente 2 questões falando sobre transporte. E nem foi o rodoviário. Foi o sucateamento dos portos brasileiros.
Gente, Porto de Santos, passam pessoas com 15 dias com o navio em alto mar por um congestionamento no Porto de Santos. Sabiam disso? O Brasil, ele aluga navio porque não tem navio suficiente, gente. Nós temos portos sucateados, ultrapassados, fazendo com que o custo do Brasil vá lá para cima. Não adianta nós produzirmos uma soja de qualidade barata se eu não tiver como levar essa soja para o mercado externo de forma competitiva. Então o que falta no Brasil, nesses últimos 30 anos, eu diria para vocês, no mínimo, é investimentos em 2 setores fundamentais para a economia brasileira: transportes, fundamentalmente os transportes, e energia. Galera, um país como o Brasil é vergonhoso, nós temos 2 crises de apagão em 15 anos, 2001 e recentemente 2014, 2015. Com tanto potencial energético, o Brasil ter crise de apagão. É tão vergonhoso quanto a gente, por exemplo, vê na Venezuela. A maior reserva do mundo de petróleo, 297 bilhões de barris de petróleo, e o país está passando por uma crise de energia. Gente, não, é inconcebível isso, é inacreditável a gente discutir uma besteira dessa. Mas são os 2 maiores problemas da economia desse país. Está claro isso? Professor, isso é questão de provas. Isso é questão de provas. Então a energia elétrica brasileira, ela é gerada onde? Nos rios de Planalto. Mas como é que esses rios vão gerar energia? Como é que esses rios vão gerar energia? Bom, através exatamente dos grandes reservatórios da queda d'água. Professor, o Brasil usa muita energia? Muita. O Brasil usa muita energia, país industrializado, um país com 210 milhões de pessoas. Usamos muita energia, mas não tanto quanto o americano. Cada americano usa 5 vezes mais energia do que um latino-americano. Cada norte-americano utiliza 10 vezes mais energia do que um africano. Isso quer dizer o que na prática? Que se todos no planeta, cada um de nós, tivéssemos o mesmo nível de consumo que tem um norte-americano, o planeta já tinha falido, meu filho. Não existe possibilidade de todos nós nos igualarmos com os Estados Unidos em termos de consumo. É impossível. Não há recursos nesse planeta para alicerçar uma sociedade tão consumista. Tá claro? Vamos seguir. Bom, e aí vamos falar sobre ela, a nossa energia hidrelétrica. Moçada, vamos pensar primeiramente o seguinte: como é que se formam essa energia hidrelétrica? Pode clicar mais um. Pronto. Vocês têm um rio aqui, e esse rio, ele é de Planalto. E aí você está percebendo que nesse rio de Planalto eu tenho o quê? Um desnível topográfico, uma queda d'água, uma cachoeira. E eu tenho um rio que desce a cachoeira e vai-se embora. É um rio de Planalto. Convencionalmente, como é que eu monto uma usina hidrelétrica? É simples, adiantando mais um. Pronto. Para eu ter uma usina hidrelétrica, a primeira coisa que eu faço é botar a represa. Fernandes, para que serve essa represa? Para represar a água, pô. Represa é para represar. E aí, o que acontece quando eu coloco a minha represa? Dá mais um clique só mais um. Mais um. O volume de água, mais um. O volume de água vai aumentando. É para isso que serve a represa. Agora, fisicamente falando, não estou falando de geografia, estou falando de física. Para que serve, então, essa barragem? Bom, a barragem serve para barrar a água, mas com qual objetivo prático? Na física, vocês trabalham que quanto maior for a coluna vertical dessa água, maior será a pressão da água na base da represa. Quanto maior a pressão na base da represa, mais força essa água vai ter para girar as turbinas colocadas na base. Isso está claro para vocês? Clica mais um, por gentileza. Mais um. Pronto. À medida exatamente que nós temos um grande volume vertical de água, a pressão que a água exerce na base é tão grande que faz com que as turbinas sejam giradas com maior velocidade. Turbinas, certo? Verticais. À medida que essas turbinas giram, o eixo da turbina gira sobre um gerador. Isso vai criar um campo eletromagnético. E esse campo eletromagnético fisicamente será transformado em energia elétrica.
Isso está claro para vocês, gente? Sim, eu me meti na física, mas não sei nada não. Só estou dizendo para vocês que é mais ou menos assim. Está claro? Beleza? Posso adiantar mais um? Fernandes, o que é isso aqui? Isso é uma questão de Enem. Isso que eu acabei de dizer para vocês é importante para o Enem? Prova de 2002, vamos lá. Em usinas, eu vou ler por aqui que eu acho que fica. Em usinas hidrelétricas, a queda d'água, ela move turbinas que acionam geradores. Em usinas eólicas, os geradores, eles são acionados por hélices movidas pelo vento. Na conversão direta solar elétrica, são células fotovoltaicas. Foi mal, hein? São células fotovoltaicas que produzem tensões elétricas. Ainda saiu. Mas com a tossida dessa quase que eu perdi meu pulmão, vocês viram, né? Além de todos produzirem eletricidade, esses fenômenos, esses processos têm em comum o fato de que, pessoal, eu falei de energia hidrelétrica, falei de energia eólica, falei de energia solar. O que eles têm em comum? O que eles têm em comum? São todas energia o que, pessoal? Renováveis, perfeito, perfeito. Outra questão de Enem para gente, outra questão do Enem. Águas de Março, Tom Jobim, maravilhosa música, definem se falta luz esse ano. Apenas por que águas de março? Porque o Brasil é um país de clima tropical com chuvas de verão. Gente, nós não estamos no inverno no Ceará. Inverno não é sinônimo de chuva. Chove no verão, de outubro a abril. De abril a outubro é teoricamente mais seco. E de abril a outubro, que é mais seco, é o período de inverno de hemisfério sul. Chuvas aqui são chuvas de verão, são águas de março, como diria o grande poeta. Esse foi o título de uma reportagem em um jornal de circulação nacional, pouco antes do início do racionamento do consumo de energia elétrica em 2001, crise do governo Fernando Henrique Cardoso. No Brasil, a relação entre a produção de eletricidade e o uso de recursos hídricos, que foi estabelecida por essa manchete, ela se justifica pelo quê? Porque a geração de energia elétrica nas usinas hidroelétricas, elas exigem uma manutenção de um dado fluxo de água nas barragens. Se não chover, o volume de água diminui. Se o volume de água diminui, eu vou reduzir a pressão sobre a base, reduzindo a geração de energia. É isso? Então pode gabaritar a letra A. Letra A, vamos para um outro ponto. Quando eu falo em energia elétrica, deixa eu perguntar para vocês o seguinte: qual é a bacia hidrográfica brasileira em que nós temos o maior potencial de energia elétrica? Hein? Isso é uma pegadinha de provas, viu, pessoal? A UES brincou com isso, acho que o ano passado, se eu não estou enganado, com as bacias hidrográficas. Mas olha só, isso é pegadinha. Professor, qual é a bacia que tem a maior potencial de energias hidroelétricas no Brasil? Aí todo mundo vai pensar em quem? Bacia do Paraná, Fernandes, porque ali está o sudeste do Brasil, o eixo da economia do país, é ali que está a indústria. Opa, errou. A bacia do Paraná é a bacia de maior aproveitamento hidroelétrico brasileiro. Eu falei a bacia de maior potencial e não a de que está nesse momento sendo melhor aproveitada. Olha a diferença das perguntas. Então, qual seria a minha resposta? Bacia do Amazonas. A bacia do Amazonas é a bacia de maior potencial hidroelétrico desse país. Qual é o problema, Fernandes? É que ele é subaproveitado. E por que ele é subaproveitado? Porque naquela localidade nós teremos um processo de ocupação recente. Foram os militares que criaram o PIN, Plano de Integração Nacional. A maioria de vocês talvez não lembrem, mas se dizia basicamente o seguinte: é preciso se integrar o Brasil para não entregar o Brasil aos estrangeiros. Haja visto que na Amazônia brasileira nós tínhamos um despovoamento muito grande. Pouquíssimas pessoas estavam na Amazônia brasileira. Está claro para vocês? Sim, beleza. Então, na Amazônia brasileira, nós iremos criar um plano para integrar.
Como esse plano, pessoal, foi aplicado e não houve uma continuidade, ainda hoje a Amazônia, que representa 59% do território brasileiro aproximadamente, ela ainda é uma região despovoada. Então, para que gerar tanta energia numa região que tem tão poucas pessoas, tão poucas indústrias? Se você pega a região norte brasileira, você tem uma indústria extrativa mineral, Serra do Navio, Serra de Oriximiná, Serra Pelada, Serra dos Carajás, Serra do Cachimbo, onde você tem exploração mineral. E só, nós temos ali uma indústria da Zona Franca de Manaus, criada em 67 pelo governo civil militar brasileiro, para exploração de quê, Fernandes? Montagem de produtos eletroeletrônicos. E nós temos pequenas áreas industriais, indústrias têxteis, indústria de bens de consumo e alimentícia, no estado do Pará, gente. Para que tanta energia? Então, historicamente, o Brasil desprezou o potencial da Amazônia. Mas, porém, todavia, recentemente, os senhores estão vendo uma das grandes polêmicas quando se fala em questões ambientais do Brasil. Aliás, eu não sei por que as pessoas só falam de uma polêmica, que é a usina de Belo Monte, que o Enem já abordou. Porque, na verdade, nós temos a de Jirau, Santo Antônio, em Rondônia, já concluídas e operando, e nós temos a de Belo Monte, que estará na margem direita do baixo rio Amazonas, do Baixo Xingu, que é o rio afluente da margem direita do rio Amazonas. Perfeito? Mas que tipo de problemas, vantagens e desvantagens nós temos? Antes disso, vamos entender o seguinte: como é que estão distribuídas as usinas hidrelétricas no Brasil? Volta só um, pronto. Pessoal, isso aqui é prova de Enem. Ele não vai pedir para você decorar as usinas e associar as bacias. Acabei de ser informado que serei expulso em 5 minutos. Tudo bem, certo? Então, eles não vão te cobrar, galerinha, que você decore. Professor, região da bacia do Amazonas, o que eu tenho lá de importante? Balbina, Jirau, Santo Antônio, Belo Monte, que está em conclusão. Eles não vão te pedir que decore, que Tocantins, Araguaia, você tem a usina de Tucuruí, a bacia Tocantins, Araguaia, Tucuruí, que é a maior usina hidroenergética 100% nacional hoje, maior usina hidroenergética 100% brasileira, certo? Professor, como assim 100% brasileira? É que essa usina está totalmente em território nacional, gente. A maior usina que nós temos, cuja geração de energia chega a mais ou menos 14,4 mil megawatts de potencialidade, é a chamada bacia do Paraná, onde vocês têm uma usina de Itaipu. Itaipu foi criada em 1973, numa associação entre o governo brasileiro e o governo paraguaio, entre o governo de Médici e o governo de Alfredo Stroessner. O Tratado de Itaipu faz parte de obras para alavancar o milagre econômico brasileiro dos anos 70. É a segunda maior usina hidrelétrica do mundo, perdendo para a de Três Gargantas na China, no chamado Rio Azul, ao sul do território chinês. Na bacia do Velho Chico, aonde nós temos a Chesf, Companhia Hidroelétrica do São Francisco, criada nos anos 40, nós temos ali as usinas de Paulo Afonso, Sobradinho, Xingó, Mochotó, Três Marias, Minas Gerais. Perfeito? Bom, ainda na bacia do Paraná, os senhores têm Furnas, Ilha Solteira, Jupiá. Furnas, Ilha Solteira e Jupiá formam o grande complexo de Urubupungá. Beleza? Mas vamos seguir. Bom, e aí, para finalizarmos, quais são os impactos ambientais de uma usina hidrelétrica? Sociais e ambientais, tá? Primeira coisa que a gente precisa lembrar, passa só mais um. Primeiro, na hora que eu construo uma barragem aqui, pessoal, no que a gente chama de área montante da barragem, antes da barragem, o que nós teremos? Um acúmulo de sedimentos muito grande. E esse acúmulo de sedimentos em excesso, tanto materiais orgânicos quanto inorgânicos, eles vão provocar um processo de eutrofização de águas. Biologicamente falando, quando eu falo em eutrofização, eu estou falando da redução do oxigênio da água. E isso vai provocar alterações físico-químicas na água. É o primeiro impacto ambiental. Segundo impacto ambiental, clica mais um. Esse aqui é importantíssimo. Esse, fiquem atentos. Galera, isso aqui é um erro brutal.
Quando você vai construir um lago, uma represa, a primeira coisa que você tem que fazer, obrigatoriamente, é o desmate da região. Porque se você alagar uma área com plantas, essas plantas vão entrar em decomposição. E a decomposição vai liberar o quê? O CH4, metano. E o gás metano, ele é de 8 a 21 vezes mais retentor de calor do que o dióxido de carbono. Portanto, o metano é um gás de efeito estufa de alto potencial de aquecimento regional. Para aí, Fernandes, mas a usina hidrelétrica ela não é limpa e renovável? Sim, a usina, a geração de energia, a água passando pela turbina é limpa. Mas ela pode ser um potencial depósito de metano. Toda vida que chove, o volume de água está aqui, ó. Beleza. Aí vem um período de seca. O volume de água diminui e essas áreas agora emersas vai nascer capim. Sim? Então nessas áreas que está na beira do lago, nasce capim. Volta a chover. O lago aumenta o volume e inunda a região. E o que acontece com o capim? Entra em decomposição. A mesma coisa acontece com a produção de arroz. Que a galera tira o arroz e deixa palha. A palha dentro do solo hidromorfizado, alagado, vai liberar metano. Adianta só mais um. Perda de biodiversidade, de plantas e animais. Mais um. Alteração, pode passar mais um. Alteração dessa biota pode agravar problemas de doenças tropicais, como a malária, por exemplo. Certo? Professor, não entendi. O que tem a ver a malária? Só um detalhe. Tudo que eu estou dizendo aqui para vocês já caiu na prova do Enem. Tudo que eu estou dizendo aqui para vocês já caiu na prova do Enem. Certo? Professor, quer dizer que um surto de malária pode ser provocada pela criação de usina hidrelétrica? Óbvio. Eu tenho um mosquito bem aqui, ó. Aí agora vai ser alagada essa região. O que o mosquito faz? Migra e vai para as áreas próximas às cidades, desenvolvendo surtos como malária, por exemplo. Isso está claro para vocês? Então eu vou ter aí doenças tropicais provocados por vetores biológicos. Mais um. É migração de pessoas, particularmente de índios que ocupam as áreas ribeirinhas. Fernandes, por que isso? Porque existe uma margem de segurança quando você constrói uma usina, gente. E ao mesmo tempo, eu vou ter a redução das áreas férteis, menos solos para a produção de alimentos. Isso afeta diretamente os índios da região, que aí no caso de Belo Monte constitui a população mais atingida. Mais um, por gentileza. Pessoal, patrimônio, cultura e memória, competência 1. O alagamento de sítios arqueológicos. Foi o que aconteceu na região da Bahia, do Arraial de Belo Monte, de Antônio Conselheiro. É o que aconteceu com a cidade aqui, né, de Jaguaribara, gente. Há uma perda de memória e de patrimônio da sociedade, competência 1 do Enem. Mais um, por gentileza. Mas eu também posso ter um aproveitamento positivo com o ecoturismo. Mais um, e aí está a questão do Enem que a gente falou. Pessoal, não dá para eu prosseguir, eu vou parar por aqui. Esse material vai estar todo aí, já está todo ele gabaritado. As questões que vão aparecendo subsequentemente, elas estão todas gabaritadas, certo? E a gente para por aqui. O primeiro material e esse já estarão disponíveis. O Fábio depois vai dizer para vocês como é que ele vai disponibilizar isso para vocês, ok? Então, galerinha, tenham força, tenham garra. São 6 meses, menos de 6 meses para vocês, gente. Menos de 6 meses separando vocês do objetivo de vocês, do sucesso de vocês, do futuro de vocês. Então segurem 6 meses. Não comecem a esvaziar por qualquer coisa, né, o seu domingo. Não deixem de frequentar esse local que é sagrado, que é o local de educação. Se vocês, normalmente, quando votam dizendo que estão querendo mudar o Brasil, porque precisam de uma educação de qualidade, não sejam os primeiros a desvalorizar a educação que vocês estão recebendo gratuitamente. Então valorizem, que isso aqui é um tesouro para vocês e para a família de vocês. Galerinha, muitíssimo obrigado, valeu, até o próximo encontro. Valeu.